Fala, meu aluno, tudo bem? Então vamos continuar aqui o nosso estudo e hoje a gente vai entender essa ideia de proporcionalidade, essa ideia de proporção. Amigão, a proporção é uma relação que você tem entre duas grandezas, tudo bem? É como se fosse até mesmo a ideia de função. Por exemplo, se eu tenho uma função do segundo grau, a função do segundo grau é uma relação entre duas grandezas. Por exemplo, se eu tenho y igual a x ao quadrado, é uma relação entre duas grandezas, a grandeza y e a grandeza x, onde a relação entre elas é que a segunda vai estar sendo elevada ao quadrado para você encontrar os valores da primeira. Por exemplo, uma outra relação, uma função exponencial. Tá aqui, ó. Se eu tenho, por exemplo, a função 2 elevado a x. A função 2 elevado a x também é uma relação entre duas grandezas. Só que essa relação é dada de qual forma? Exponencial. Essa relação é dada de qual forma? Quadrática. Se eu tenho, por exemplo, y igual a seno de x, também é uma relação entre duas grandezas, que é dada como? Uma relação trigonométrica, tudo bem? Então, quando a gente trabalha essas ideias de funções, é uma relação entre duas grandezas. A proporcionalidade não é diferente disso. A gente também vai ter aqui a relação entre essas grandezas, só que não dada por essas ideias de funções que eu coloquei, mas de forma semelhante, onde elas podem ser dadas de duas formas diferentes. Ou direta ou inversa. Proporção direta ou proporção inversa. Que é o que a gente costuma chamar, quando é direta, de grandezas diretamente proporcionais. Diretamente proporcionais. E quando a gente tem essa proporção sendo inversa, o que a gente fala? Que são grandezas inversamente proporcionais. Agora, como é que vai funcionar quando essas grandezas elas são diretamente proporcionais? Significa uma coisa, que à medida que uma grandeza aumenta, a outra também vai aumentar na mesma razão. Ou então, se um lado diminuir, o outro também vai diminuir na mesma razão, na mesma proporção. Por exemplo, se desse lado eu multiplico por um valor k, desse outro lado você também vai ter que multiplicar por um valor k. Colocando em valores, significa que se a primeira dobrar, a segunda também vai dobrar. Significa que se a primeira triplicar, a segunda também vai triplicar. Ou então, na ideia de redução, significa que se a primeira for dividida por 10, a segunda também vai ser dividida por 10. Se a primeira cair pela metade, a segunda também vai cair pela metade. Ou seja, o que acontecer com uma grandeza também vai acontecer com a outra na mesma razão, na mesma proporção. É essa que é a nossa ideia quando a gente tem duas grandezas que se relacionam de forma o quê? Direta. À medida que uma aumenta, a outra também aumenta na mesma proporção. Percebeu essa ideia? Tranquilo isso? Então é essa daqui a ideia quando a gente tem grandezas que são dadas de forma diretamente proporcionais. E quando isso acontece, a gente vai resolver a nossa proporção colocando-se as grandezas aqui, ó. A primeira coisa que você vai fazer é colocar as duas grandezas do problema e colocar as quantidades aqui que ele coloca para você, onde uma vai estar sendo desconhecida. E o que você vai fazer? Quando a relação é direta, você vai multiplicar cruzado. É assim que você vai relacionar esses camaradas. Com isso, você vai ter que o produto de A por D é igual ao produto de B por C. Pronto. A vezes D é igual a B vezes C. Ou seja, você vai multiplicar cruzado quando isso daqui acontecer. E como é que é o estudo gráfico desse camarada? Vai ser uma reta, só que veja que é uma reta que passa pela origem. Ela tem que passar pela origem obrigatoriamente. Com isso, a gente vai ter aqui o que a gente chama de função linear. Está aqui, ó. Função linear. Então, o comportamento de grandezas diretamente proporcionais, a relação entre elas vai estar sendo uma ideia de uma função linear. Bacana, tranquila essa ideia. Diferente quando você tem uma proporção inversa, quando as grandezas são inversamente proporcionais. O que vai significar isso daqui?
que à medida que uma grandeza aumenta, o que vai acontecer com a outra grandeza? Ela vai diminuir na mesma razão, na mesma proporção. Significa que se desse lado eu multiplicar por um valor k, do outro lado o que vai acontecer? Você vai dividir por esse mesmo valor k. Vamos traduzir em números? Significa que se desse lado você dobrar, o que vai acontecer com o outro lado? Vai cair pela metade. Significa que se desse lado você, por exemplo, dividir por 3, o que vai acontecer com o outro lado? Vai multiplicar por 3. Ou seja, você vai ter duas operações inversas. Se de um lado multiplica, o outro lado vai fazer o quê? Divide. Se de um lado divide, do outro lado vai multiplicar. Ou seja, quando você tem grandezas inversas, à medida que uma aumenta, a outra vai diminuir. À medida que uma diminui, a outra vai aumentar. Então a relação é inversa, contrária, diferente quando elas são diretamente proporcionais. À medida que uma aumenta, a outra também vai aumentar. À medida que uma diminui, a outra também vai diminuir. Ficou clara essa ideia? Beleza isso, meu amigo? Então é assim que vai estar funcionando. Agora, quando a gente tem grandezas inversas, diferente da direta, aqui você vai multiplicar frente a frente, amigão. A vezes C igual a B vezes D. Então, quando a proporção é direta, você multiplica cruzado. Quando a proporção é inversa, você multiplica um de frente para o outro. Então, com isso aqui, você vai ter que A vezes C é igual a B vezes D. Pronto, aqui está. A vezes C igual a B vezes D. Ficou clara essa ideia? Beleza, isso e sempre vai estar funcionando. Agora, como é que é a relação gráfica quando essas grandezas são inversamente proporcionais? É essa curva que eu estou colocando aqui para você. E essa curva, ela corresponde a esse camarada aqui que eu vou escrever, ó, a uma hipérbole. É uma hipérbole. Para quem já fez o terceiro ano e tudo mais, ou está no terceiro ano, ou já passou pelo terceiro ano, equivale a uma matéria que a gente vê bem no finalzinho de geometria analítica, em cônicas. A gente tem um estudo específico desse camarada que a gente chama de hipérbole. Aqui a gente vai ter uma hipérbole que a gente chama de equilátera. Pronto, aqui é uma hipérbole equilátera, onde as assíntotas dessa hipérbole equilátera equivalem aos eixos coordenados. Bacana? Então, uma hipérbole já é o bastante para você lembrar. Aqui está. Então, o gráfico equivale a uma hipérbole equilátera. Agora, vamos tentar enxergar isso daqui, pelo menos essa relação inversa, essa relação direta que aparece aqui para a gente, para ver como é que a gente consegue enxergar melhor isso. Porque a ideia da gente saber se a grandeza é direta ou inversa, a sua própria noção, sua própria intuição, pode ter certeza, vai conseguir responder isso daí tranquilamente, sua própria compreensão do mundo. Quer ver? Vamos lá, me ajuda aqui. Se, por exemplo, você tem um alvéolo, você tem um carro. Aí esse carro, ele vai estar acontecendo a seguinte coisa. Vamos dizer que durante 2 horas esse carro percorre 160 quilômetros. Em 4 horas, esse carro vai percorrer quantos quilômetros? Então perceba que você tem aí duas grandezas, tempo e distância. Você concorda comigo que quanto mais tempo você anda, mais esse carro vai percorrer em distância? Opa, então peraí. Então, se quanto mais de uma grandeza você vai ter mais da outra, significa que a relação entre essas duas grandezas é o quê? Direta. E como é que você vai resolver esse tipo de problema? Multiplicando cruzado. Mas veja que essa ideia que eu coloquei aqui para você da mesma proporção também ajuda. Olha a ideia que eu coloquei para você. Vamos fazer um pequeno esboço aqui. Eu falei para você que em 2 horas esse carro percorre 160 quilômetros. O meu objetivo é saber quanto ele percorre em 4 horas. Então a ideia de você resolver esse problema é multiplicar cruzado. Ó. Isola o valor de x. Mas você também pode resolver de forma pensada. Já que essas grandezas são proporcionais, significa o quê? Significa que se você dobra desse lado esquerdo, do lado direito você também vai dobrar. Ou seja, significa que em 4 horas ele vai andar quanto? 320 quilômetros. Percebeu essa ideia? Tranquilo isso? Então sempre vai estar rolando isso. Agora, vamos ver a ideia de relação inversa. Vou colocar a relação inversa desse lado aqui. Lembrando que aqui eu utilizei duas grandezas, tempo
e distância. Beleza. Agora vamos utilizar essas grandezas aqui, ó. Tempo e velocidade. Tempo e velocidade. Vamos dizer o seguinte. Vamos dizer que você tem um móvel qualquer. E esse móvel qualquer ele vai fazer o seguinte. Você está andando a 80 km por hora. 80 km por hora. Beleza. Aí você vai percorrer uma certa distância, não sei qual distância que é, em colocar aqui meia hora. Pronto. Em meia hora você percorre uma certa distância, 80 km por hora. Eu te pergunto, em quanto tempo você percorreria essa mesma distância se você andasse a 40 km por hora? Então, eu quero saber o seguinte. Você percorre uma certa distância em quanto tempo? Em meia hora, quando você está a 80 km por hora. Mas, para percorrer essa mesma distância, o que acontece se você agora andar uma velocidade de 40 km por hora? Usa o seu raciocínio agora, a sua intuição. Veja como é simples. Peraí, se eu estou diminuindo a minha velocidade, não significa então que o tempo percorrido vai aumentar? Não faz sentido isso na nossa cabeça? Porque se eu estou andando mais devagar, não significa que o tempo para eu chegar, ele não vai ser muito maior esse tempo por eu estar mais lento? Ficou clara essa ideia? Então, peraí. Então, se à medida que eu diminuo uma grandeza, a outra está aumentando, significa que essas grandezas são o quê? Inversamente proporcionais. E elas sendo inversamente proporcionais, como é que a gente realiza esse problema? Aqui no caso, amigão, a gente vai multiplicar frente a frente. Meio vezes 80 igual a 40 vezes x. Aí você isola o x. Bacana? Você vai ter aqui, ó, 80 vezes meio dá 40, 40 vezes x, 40x. Isolando, você vai ter o x igual a 1. Ou você pode resolver de forma pensada. Se daqui para cá a gente está dividindo por 2, que é a metade da velocidade, daqui para cá o que vai acontecer? Você vai multiplicar por 2. Ou seja, você vai ter o dobro do tempo. Porque quando a relação é inversa, significa que se uma aumenta, a outra diminui na mesma proporção. Se um lado multiplica, o outro divide. Se aqui eu estou dividindo, então aqui eu vou ter que multiplicar. E meio vezes 2 vai equivaler a quanto para a gente? 1 hora. Diferente desse lado, que se aqui eu dobro, aqui eu vou ter que dobrar. Então vai equivaler a 320 km por hora. Ficou claro então essa ideia? Beleza, amigão? Não se preocupe que a gente vai resolver exercícios envolvendo essas ideias aqui que aparecem pra gente, mas aqui a minha ideia inicial é você primeiramente entender como a gente resolve esse tipo de problema, que é multiplicando cruzado ou frente a frente, que é quando direta e inversamente proporcional respectivamente. Direta, à medida que uma aumenta, a outra também aumenta, e inversa, à medida que uma aumenta, a outra vai diminuir. Gráfico da direta, uma reta que passa pela origem. Gráfico da inversa equivale a uma função hiperbólica, equivale a uma hipérbole. Tranquilo, amigão? Então a gente fica por aqui e eu te aguardo na próxima aula para a gente ver divisão proporcional. Até mais!